Romanos capítulo 10. Tendo abordado este assunto, o apóstolo, que amava profundamente a sua nação, como povo de Deus, derrama o seu coração, expondo a doutrina que a escandalizava. O seu desejo, o alvo das afeições do seu coração, era a salvação de Israel. Objeto dos seus afetos, os judeus são vistos por ele como tendo zelo por Deus, embora sem entendimento do que é divino. Ignorando a justiça de Deus, procuravam no seu zelo estabelecer a sua própria justiça, não se submetendo à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 4. No entanto, o apóstolo expõe claramente e com firmeza a sua doutrina. Ele anuncia por seu lado, mas o livro de Deuteronômio virá fornecer-lhe uma prova inesperada do princípio que ele expõe. Paulo cita uma passagem deste livro que trata da questão do Estado de Israel para o tempo em que Israel tivesse violado a lei, em que tivesse sofrido as consequências dessa violação. As coisas encobertas, diz o legislador, são para o Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas são para o povo. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O sentido desta passagem é este: a lei era dada clara e positivamente como condição da alegria das bênçãos. O que Deus faria em graça soberana quando Israel estivesse sob as consequências da violação desta lei, ficava no segredo da sua vontade suprema. No entanto, a este respeito, a passagem revela distintamente um outro princípio. Quando o cumprimento da lei se tornasse impossível e, por a ter violado, Israel tivesse sido já expulso do seu país, então, se o coração do povo se tornasse para Deus nesse país distante, Deus aceitá-lo-ia. Era o fim da lei como condição de relação com Deus. Israel, segundo o capítulo 30 de Deuteronômio, que agora consideramos, era expulso da sua terra, era Lo-Ami, já não era o povo de Deus. Não obstante, o testemunho de Deus ainda se lhe dirige, podia voltar-se para Deus em espírito e pela fé. Neste caso, a sua relação com Deus já não era na base da lei, mas sim na base da fé. Mas, diz o apóstolo, é Cristo o objeto desta fé, do mesmo modo como é o fim da lei. Nenhum judeu ousaria negar que o Messias fosse o objeto de esperança de todo verdadeiro israelita, quando, de outro modo, toda a esperança estivesse perdida para o povo. A passagem de Deuteronômio, citada pelo apóstolo, aplica-se, pois, diretamente ao Estado de Israel no tempo em que o apóstolo escreveu. Moisés, tendo terminado tudo o que se refere às relações de Israel com Deus, segundo a lei, anuncia outros planos de Deus e põe sobre eles o princípio do retorno do coração do povo a Deus. Quando tudo tivesse acabado a respeito da lei, e Israel estivesse num lugar onde lhe fosse impossível cumprir, isto é, no cativeiro entre os gentios. Esta passagem tem um alcance notável no raciocínio do apóstolo, e a sua citação é uma prova extraordinária de que o Espírito Santo atua nos seus raciocínios. É o apóstolo que apresenta a Cristo, mas a combinação das verdades das diversas posições de Israel, da lei e do regresso do coração do povo a Deus, quando estava perdido sob a lei, esta combinação de que Cristo era e só Ele poderia ser a pedra angular, mostra no apóstolo uma vista de conjunto dos caminhos de Deus que só o Espírito Santo pode dar e que, evidentemente, exprime os seus pensamentos. Veja o fim
do capítulo 29 e o capítulo 30 de Deuteronômio. Portanto, a palavra de fé, que a passagem de Deuteronômio tinha mostrado ser a esperança de Israel, é aquela que o apóstolo anuncia, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 9. Preciosa afirmação esta. Afirmação simples e positiva, apoiada, se necessário, pelo Antigo Testamento, no seu testemunho. Todo aquele que nele crê não será confundido. As palavras coração e boca, dos versículos 9 e 10, estão em contraste com a lei. No caso suposto pela passagem de Deuteronômio, Israel não podia cumprir a lei, mas a palavra do seu Deus, diz Moisés, podia estar no coração e na boca de Israel. Assim agora, tanto para o judeu como para todos os que não são judeus, a fé do coração é o único meio de nos aproximarmos de Deus. Note-se que o apóstolo não diz aqui se tu amas do coração ou se o teu coração é aquilo que deveria ser para Deus, mas sim se tu crês no teu coração. Um homem crê de coração quando crê realmente de um coração que verdadeiramente se interessa por algo. Estando seus afetos empenhados na verdade, ele deseja, quando se trata da graça, que aquilo que lhe é dito seja a verdade. Deseja essa coisa e, ao mesmo tempo, não duvida que ela seja verdadeira. Não é pelo fato de ele ter parte nela que crê, mas crê no próprio objeto. Crê na verdade acerca do que lhe é dito, dando-lhe particular interesse, porque esse objeto tem muita importância para ele. Não é do estado dos afetos do homem, questão, aliás, muito importante no seu devido lugar, que se trata aqui, mas sim da importância e da verdade do que é apresentado ao homem pela palavra de Deus. Trata-se da sua importância para o próprio homem, que sente ter necessidade dela para a sua salvação. Salvação de que ele tem consciência de ter necessidade e da qual não poderia apreciar, não poderia presidir. Trata-se de uma verdade de que o homem está seguro, como fundando-se sobre um testemunho do próprio Deus. Deus afirma a este homem que a salvação lhe pertence, mas não é isto que ele é chamado a crer como objeto da sua fé. É o que Deus afirma a todo aquele que crê. De resto, esta fé de que o apóstolo fala manifesta-se na prova que ela dá da sua sinceridade pela confissão do nome de Cristo. Se alguém está convencido de que Jesus é o Cristo e recusa confessá-lo, a convicção que ele tem desta verdade será evidentemente a sua maior condenação. A fé do coração produz a confissão oral, e a confissão oral é a contraprova da sinceridade da fé. Esta confissão é o testemunho que Deus pede em primeiro lugar. Prestá-la é tocar trombeta no país em face do inimigo, conforme Números capítulo 10, é dizer que Cristo venceu e que, de direito, lhe pertence todas as coisas. Esta confissão faz intervir Deus em resposta ao nome de Jesus. Não é isto que dá a justiça, mas é reconhecer publicamente a Cristo e dar assim uma expressão à fé pela qual temos parte na justiça de Deus. De sorte que se possa dizer de nós, aquele que crê em Jesus para a salvação, ele tem a fé que justifica. Entrei aqui em alguns pormenores, porque o sentido da expressão crer de coração é um ponto sobre o qual o espírito do homem se confunde, e confunde-se tanto mais quando ele for sincero, embora as suas dificuldades provenham de um resto de incredulidade e de justiça própria. É impossível que uma alma, uma vez desperta, não sinta a necessidade de ter os seus afetos regrados e voltados para Deus,
e se não se submete à justiça de Deus, procura fazer depender o favor de Deus do estado dos seus próprios afetos, ao passo que Deus nos ama quando nós não somos senão pecadores. O estado dos nossos afetos é da maior importância, mas isto supõe uma relação que subsiste já e segundo a qual nós amamos. Também amamos porque somos amados por Deus, e este amor de Deus já fez algo e fê-lo segundo as nossas necessidades e segundo a sua glória. Deu Jesus, e Jesus realizou o que era preciso para que nós participássemos da justiça divina. Assim, este amor colocou numa certa relação de filho e de alma justificada diante de Deus, segundo a perfeição da obra de Cristo, aquele que, reconhecendo que é um pecador perdido, crê em Jesus. A uma tal alma pertence a salvação, segundo a declaração do próprio Deus. Amada com um tal amor, salva por uma tal graça, gozando de um tal favor, ela cultiva afetos que convêm ao dom de Jesus e ao conhecimento que ela tem dele e da sua bondade. Além disso, é evidente que se a todo aquele que crê em Jesus, que pertence à bênção, o gentio tem parte nesta bênção, tal como o judeu. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 12. É bom encontrarmos aqui esta fórmula, não há diferença alguma. O apóstolo serviu-se dela no capítulo 3, versículo 22, acrescentando, porque todos pecaram. O pecado põe todos os homens no mesmo nível perante Deus, mas quanto à bênção também não há diferença, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo funda um outro raciocínio sobre esta declaração, justificando assim, por meio dela, os caminhos de Deus cumpridos no seu ministério. As Escrituras dos judeus declaram que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, os judeus reconheciam e sabiam bem que os gentios não conheciam o nome do Deus vivo e verdadeiro. Era preciso, pois, anunciar-lhes esse nome, para que eles o invocassem. Por isso está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz. Versículo 15. Tratando destas coisas com os judeus, Paulo apoia-se naturalmente na autoridade das suas próprias Escrituras, mas aplica tanto ao judeu como ao gentio o princípio de evangelização anunciada na bela passagem que cita. Com efeito, não é na lei que o judeu encontra sua realização, porque a lei não foi a publicação de uma boa nova. A fim de mostrar que Israel tinha sido assim evangelizado e de mostrar a incredulidade deste povo, o apóstolo cita Isaías, que declara que foi numa pregação, numa verdade publicamente anunciada, que Israel não creu, de modo que era preciso a fé numa verdade assim pregada, a fé na palavra de Deus, assim anunciada. O versículo 18 apresenta alguma dificuldade. É certo que o apóstolo quer fazer compreender que esta publicação da verdade da parte de Deus, de que ele fala, já tinha tido lugar. Israel não tinha desculpa, porque o conhecimento dela se tinha expandido por toda parte, e as palavras que anunciavam a Deus tinham chegado aos confins da terra. Os próprios gentios as tinham ouvido em todo lugar. Isto é evidente, mas serve-se o apóstolo somente das palavras que, na citada passagem, se aplicam aos testemunhos da criação? Ou quererá ele falar do testemunho da própria natureza? Por mim, creio que ele aplica esta passagem do Salmo, capítulo 19, para mostrar que Deus, nos seus testemunhos, tinha os gentios em vista, que quer sugerir aos judeus, por uma citação das suas próprias Escrituras, que não somente eles, os judeus, ouviram, mas que o testemunho foi dado a conhecer por toda parte e que isso estava nos pensamentos de Deus.
O apóstolo não cita a passagem como uma profecia anunciando o que estava a ter lugar no momento em que ele falava. Serve-se das palavras contidas no Salmo para demonstrar que esse testemunho universal estava nos desígnios de Deus, fosse qual fosse o meio empregado para o concretizar. E tornando o assunto mais preciso para o judeu, o apóstolo acrescenta: porventura Israel não o soube? Versículo 19. Não foi ele advertido desta extensão do testemunho aos gentios, desta proclamação da graça que lhes foi feita, da recepção do testemunho por eles, testemunho cujo efeito seria pô-los em relação com Deus? Sim, Moisés tinha já dito que Deus provocaria o seu povo aos ciúmes por uma nação sem conhecimento. E Isaías tinha falado ousadamente, declarando formalmente que Deus seria encontrado por uma nação que o não procurava, dizendo a Israel que Deus tinha todo dia estendido as suas mãos para um povo rebelde e contradizente. Numa palavra, que os gentios encontrariam Deus e que Israel lhe seria rebelde. Assim, o testemunho prestado à posição relativa dos judeus e dos gentios, embora o apóstolo o aborde doce e gradualmente, é distinto e formal. Os gentios recebidos, Israel em inimizade. A este respeito, a questão surge imediatamente: porventura rejeitou Deus o seu povo? É esta a questão que o capítulo 11 de Romanos dá a resposta.